Bom, nesse nosso sexto encontro, eu quero fazer alguns alertas. Uns alertas bastante importantes e que costumam dar muito trabalho quando a gente está fazendo tanto o projeto quanto quando a gente está escrevendo a monografia ou um artigo científico. E o que vem a ser? Muitas vezes a gente faz um projeto que implica numa viagem, por exemplo, né? Em sair da cidade, conhecer uma determinada empresa, em fazer algum tipo de gasto com a pesquisa científica, e a gente não leva em consideração que muitas vezes nós podemos ter problemas com os recursos, ou seja, não termos os recursos necessários para conseguirmos esses dados, para conseguirmos realizar essas pesquisas. Isso acontece muito quando se trata de pesquisa de campo. Então, a gente coloca lá que vai fazer a aplicação de questionários numa determinada empresa, sem ter analisado, né, que a confecção e a distribuição de questionários tem um custo, sem ter levado em consideração que a visita até a tal empresa tem um custo e que também, muitas vezes, tem barreiras. Nós temos que investigar se algum tipo de problema pode surgir no decorrer da nossa pesquisa antes de nos comprometermos com esse tipo de metodologia que implique viagens, que implique o uso de determinados aparelhos, softwares, os quais a gente não sabe se vai ter os recursos necessários para depois implementá-los. Então é importante que a gente já faça uma pesquisa. Não quer dizer que eu tenha que colocar isso como um tópico num projeto, mas quando eu estiver elaborando o projeto, eu tenho que, de uma certa forma, imaginar quais são os recursos que vão ser envolvidos na elaboração desse projeto para saber se eu vou ter esses recursos, se eu vou ter condições de fazer isso, né? Tem gente que faz, por exemplo, pesquisa de mercado e aí, na hora de apresentar a pesquisa de mercado, você vai apresentar ela baseada em perguntas e respostas, em questionários. Aí você diz, vou fazer questionários pelo correio, vou fazer 1000 questionários. Tem um custo, de onde vai vir esse dinheiro, né? Então eu vou fazer pesquisa face a face. Tem uma técnica e tem um custo. Isso tudo é importante. É necessário que a gente tenha em mente que os recursos podem se constituir numa barreira ao nosso trabalho. Então, fazer um levantamento dos recursos necessários para a elaboração da nossa pesquisa é um primeiro passo importante para saber se a gente pode ou não pode seguir em frente, né? Além disso, é muito importante que durante todo o processo, desde quando a gente está elaborando o projeto de pesquisa, até o momento em que a gente escreveu a conclusão do nosso trabalho final, que nós tenhamos o foco em todos os detalhes, né? O que é muito comum acontecer? As pessoas vão fazendo pesquisas, isso acontece mais quando se fala de pesquisas em livros, pesquisas bibliográficas. As pessoas estão lendo livros, acham uma parte importante, uma parte, vamos supor, né, de um dos principais autores da ciência, e aí elas copiam aquilo, fazem o chamado fichamento, né? Não é o que vai copiar para o trabalho, ela simplesmente faz uma ficha com aquele trecho que chamou a atenção, para usar depois no trabalho sob a forma de uma citação. Pois bem, acontece que depois é muito comum acontecer da pessoa estar cheio dessas fichas, né? Tá cheio dessas fichas e não sabia exatamente da onde tirou aquela frase. Isso é um problema. Então, durante todo o tempo, a gente tem que estar fazendo as referências em qualquer tipo de papel, em qualquer tipo de anotação, ou hoje, né, que a gente usa computadores para tudo, quando a gente encontra um trecho interessante de uma obra e vai separar para usar mais tarde, a gente completar esse trecho com a informação. Você veio da internet,
com o link completo da onde veio esse texto, para que eu possa depois ir buscar para tirar uma dúvida ou ir buscar para completar as informações quando eu for escrever as minhas referências bibliográficas. Então eu preciso ter esse cuidado de, a todo momento, ir juntando esses materiais. Assim como, se eu for fazer uma pesquisa que envolva questionários, ou uma pesquisa face a face, que também envolva questionários ou formulários, eu devo guardar esses formulários. Mesmo que eu use esses formulários para fazer uma espécie de tabulação, que vá depois originar tabelas com resumos apenas das informações, essas informações são importantes, porque são um banco de dados que podem ser usados, né, esses dados podem ser usados a todo momento para que a gente resolva algum problema que possa ter surgido, né, no decorrer do processo de escrita. Mas isso aqui era mesmo assim? Não está errado? De repente isso daqui saiu, foi tabulado de forma errada. E aí, como é que você vai descobrir isso se você jogou fora os questionários? De uma outra forma, também é importante você pegar todo tipo de informação que você utilizou, né, digamos, o formulário original de um questionário, ou fotografias que você retire num estudo de caso, e anexe isso ao seu trabalho final. Nos anexos, né, que são a última parte, tanto de um projeto quanto de uma monografia ou de um artigo científico, nos anexos nós devemos colocar essas outras informações que de uma certa forma foram resumidas talvez ao longo do trabalho, ou muitas vezes parcialmente exploradas, para que outras pessoas que tenham interesses em descobrir, né, o conjunto todo de informações, ou de repente até em buscar outros tipos de entendimento sobre o mesmo assunto, elas possam acessar. Não quer dizer aqui que eu esteja falando que você tenha que botar todos os questionários respondidos nos anexos, mas você deve colocar o formulário ou o modelo do questionário no anexo, para que alguém que esteja lendo a sua monografia saiba quais foram as perguntas que você realizou, né? Em que condições as pessoas responderam aquelas perguntas, né? Se elas estavam em grupo, se elas foram perguntadas isoladamente, se foi por telefone. Esse conjunto de informações é relevante e os formulários, as fotografias ou documentos que possam ter sido fontes de pesquisa e que não merecem uma citação literal inteira no interior do trabalho, eles devem ser colocados no anexo. Mas também nós não podemos anexar qualquer coisa, apenas aquilo que a gente utilizou no trabalho. Então, eu gostaria de fazer esse alerta, né? A questão dos recursos, é muito importante a gente saber se vai ter todos os recursos necessários para implantar o nosso trabalho. A questão dos anexos, né, de juntar os nossos formulários, as nossas figuras, os nossos dados todos e aqueles que a gente usar, mesmo que parcialmente, e não cabe uma citação integral dentro do trabalho, que a gente possa deixar em anexo no trabalho para que seja utilizado por outras pessoas. E também as referências bibliográficas. Nunca esqueça de anotar de onde você está tirando cada informação, porque depois no processo de redação do trabalho isso é uma confusão que frequentemente faz com que o estudante perca muito tempo.